Nós estamos em plena Paralimpíada de Paris e nossos atletas brasileiros estão quebrando tudo por lá. Mas a Paralimpíada em si só já é um evento que deixa todos nós de queixo caído. Ao contrário das Olimpíadas, os Jogos Paralímpicos são provavelmente o evento esportivo mais amado em todo o mundo. É uma celebração do triunfo sobre as adversidades, do espírito humano. É um dos poucos momentos em que todos os atletas torcem uns pelos outros e não há perdedores de verdade. Só que por mais romântica que essa visão do evento seja, não se enganem não. As Paralimpíadas não são uma competição só de participação não, mas sim uma competição de alto nível, onde atletas de elite treinam por 4 anos para lutar pela medalha de ouro. São profissionais que vivem do esporte e, assim como as Olimpíadas tradicionais, os seus contratos de patrocínios dependem de resultados. E no caso de hoje eu vou contar uma história surreal de quando um time de basquete paralímpico da Espanha convocou atletas sem qualquer deficiência para levar o ouro e com isso todo o dinheiro que veio junto, né? Fala, meu povo bonito! Eu sou a Su e sejam muito bem-vindos ao canal. Se vocês, assim como eu, gostam de histórias bizarras, crimes reais, teoria da conspiração, curiosidades, essas coisas assim bizarras e doidas, não se esquece de já se inscrever aqui no canal, ativa aí o sininho da notificação para você não perder nada, curte, comenta, compartilha, porque isso tudo ajuda muita gente aqui no canal, beleza? E bora pro vídeo! Embora o foco da história seja a seleção espanhola de basquete, o caso de hoje começa com um homem chamado Fernando Martín Vicente. Ele teve uma filha que sofria de deficiência intelectual e, desde então, virou um grande ativista das pessoas com deficiência. Tanto que chegou a fundar uma ONG chamada Associação Nacional de Esportes com Necessidades Especiais. Ele também foi eleito presidente da Federação Espanhola de Desportos para pessoas com deficiência intelectual. E, como toda a federação esportiva, eles dependem de patrocínios e verbas governamentais para sobreviver. A função do Fernando era conseguir esses patrocínios e bolsas do governo. Mas tem uma realidade no esporte olímpico que também serve para o Paralímpico, que não muda nunca. Só consegue ganhar grana quem mostra resultados. Por isso que normalmente chove patrocínio após uma medalha olímpica. Mas até chegar lá, o atleta tem que comer o pão que o diabo amassou. Desde sempre que existiu esportes e competição, atletas sem caráter tentam de algum jeito levar alguma vantagem em relação ao seu adversário. Os casos mais comuns são atletas que são pegos no doping usando as famosas bombas para ter mais força e resistência. Porém, no mundo paralímpico também existe uma outra possibilidade de trapacear. É o que vocês vão conhecer agora. Fernando Martín Vicente teve uma ideia genial. O ano era 1998 e faltavam 2 anos para as Paralimpíadas de Sydney. O time de basquete de deficientes intelectuais da Espanha estava muito fraco, perdendo todos os amistosos e provavelmente não iria se classificar. Com isso, a verba para a federação para o próximo ano também ia diminuir. Então, o Fernando decide fazer o inimaginável. Ele resolve convocar jogadores sem deficiência para o time. Vai ver. Mas como assim? Ninguém ia perceber? Bom, deixa eu explicar bem rapidinho como é o sistema de classes da Paralimpíada. A gente costuma ver na TV atleta que tem uma perna amputada competindo com quem tem as 2 amputadas. Às vezes tem mesa-tenista que tem um braço competindo com outro sem os 2 braços e segurando a raquete com a boca. Parece meio injusto, né? Mas na verdade os atletas passam por testes e avaliações físicas rigorosas que medem várias coisas como mobilidade, força, amplitude de movimentos e essas coisas assim. No fim, dá um resultado que coloca o paratleta em uma classe que seja justa, onde todos tenham, na média, as mesmas limitações físicas. Deu para entender? Então, deixa um convidado especial explicar para vocês como funciona o sistema de classes da Paralimpíada. Para quem não sabe, o produtor foi nadador profissional por muitos anos, fez parte da seleção brasileira e um dos seus companheiros de clube era o André Brasil, um dos maiores medalhistas paralímpicos do país. Várias medalhas de ouro e recordes mundiais. Fala, Matheus, meu amigo, meu camarada, meu adversário, companheiro de borda de piscina, mas meu irmão do coração. Feliz, cara, que a gente vai poder falar um pouquinho sobre classificação funcional. É difícil para todo mundo entender. O modo mais simples de explicar sempre vale a mesma regra.
Quanto menor o número, maior é o grau de deficiência do atleta. Quanto maior o número, menor é o grau. E aí você tem, por exemplo, um S1, né? Um atleta com uma tetraplegia, com uma sequela grande, com amputação de braços e pernas. E a classe 10, que foi a minha classe durante muito tempo nos Jogos Paralímpicos, em Paralimpíadas, é aquela classe com menor comprometimento físico-motor. Então, no meu caso, que foi uma paralisia infantil, onde me deixou uma sequela, enfim, que ela aparece mais do joelho para baixo. 11, 12 e 13 são os deficientes visuais, no caso 11 cego total, e os 14 que abrangem todas as deficiências intelectuais que a gente tem. Ainda fica uma polêmica muito grande. Fato é, essa história aqui, malandro, essa história que vocês estão vendo aí, isso ninguém tira. Isso é a minha história, cara, e você fez parte dela. Obrigado imensamente, gratidão pelo resto da vida. Sem você, meu amigo, sem os puxões de orelha, sem técnica e sem me cobrar cada vez mais, mostrando o que eu posso fazer, nada disso tinha acontecido. Um beijo para você e para a família. Um forte abraço. Valeu! Então, é praticamente impossível fingir uma deficiência física, né? Mas também existe a categoria de deficiência intelectual. Para isso, os atletas têm que fazer alguns testes cognitivos e ter o QI abaixo de 75. São pessoas sem nenhuma deficiência física, mas que também competem na Paralimpíada. Foi assim que o Fernando burlou as regras. Vai ver. Isso porque cada país fica responsável por fazer os testes de QI e enviar para o Comitê Paralímpico Internacional. Então, ele foi atrás de alguns ex-jogadores da Série B espanhola, além de 2 jogadores universitários e alguns semiprofissionais de ligas pequenas. Tinha advogados, engenheiros, um escritor até na seleção. Ele os convenceu, falando que era padrão das Paralimpíadas ter alguns jogadores não deficientes para deixar o jogo mais dinâmico. Ele ainda usou o argumento de que com um bom resultado na Paralimpíada, a federação e a sua ONG receberiam um bom aumento nas verbas e patrocínios, o que seria bom para as pessoas com deficiência. Além de, claro, oferecer um belo salário e bônus por bons resultados para os jogadores. Assim, de uma seleção de 12 atletas, um total de 10 jogadores não tinham nenhuma deficiência. Somente 2 eram verdadeiramente paralímpicos. Ele forjou certificados médicos e todos foram aprovados como deficientes intelectuais. Olha só. Com isso, nos 2 anos seguintes, a seleção espanhola dominou os torneios classificatórios e chegou como favorita na Paralimpíada de Sydney. Já no primeiro jogo, contra a China, eles abriram mais de 30 pontos de vantagem sobre o adversário, o que fez com que o técnico pedisse tempo e, de acordo com algumas testemunhas, mandou que o time jogasse pior, senão eles iam perceber que eles não eram deficientes. Pense. Eles até diminuíram o ritmo, mas mesmo assim deram uma surra na China. Na verdade, durante a semana da competição, eles deram uma surra em todos os adversários que entraram ali pelo caminho deles. Além disso, eles ainda estavam aproveitando e saindo para as baladas todas as noites. Somente os atletas realmente deficientes ficavam para trás na Vila dos Atletas. E assim foi indo até que eles chegaram na final contra a Rússia. A Rússia foi o único país que deu um calor nos espanhóis, chegou até a ficar na frente em algumas vezes do jogo, mas no fim os espanhóis saíram vitoriosos e levaram a medalha de ouro. No pódio não teve muita comemoração, parecia que os atletas estavam meio incomodados com o que tinham acabado de fazer. Mas que se dane, né? Agora eles eram heróis nacionais. Vale lembrar que as coisas eram diferentes no ano 2000, não tinha rede social, smartphone e essas coisas. E pelo fato de que as Paralimpíadas nem sempre eram transmitidas lá na Espanha, ou não davam muita audiência, o Fernando acreditava que o plano ia dar certo e ninguém ia descobrir nada. O problema era que a campanha do time de basquete foi boa demais, o que chamou muito a atenção da mídia espanhola. A foto do pódio foi estampada em todos os principais jornais da Espanha na época. E com isso, algumas pessoas começaram a reconhecer aqueles atletas paralímpicos. Em um artigo online, a seção de comentários começou a se encher de pessoas alegando conhecer esse ou aquele cara, dizendo que eles não eram deficientes. E todo o esquema começou a se desfazer ali na frente. Imagina só. Ei, peraí, esse aqui não é nosso advogado? Aquele ali não é o professor do nosso filho? Imagina só. Com isso, Fernando foi avisando que as pessoas estavam meio desconfiadas lá na Espanha. Tanto que ele até falou para os jogadores deixarem a barba crescer, usar disfarce para não serem reconhecidos no voo de volta, além de não parar para dar nenhuma entrevista. Olha só.
Só que ninguém esperava a bomba que ia cair nessa farsa toda. Lembra que eu falei que um cara que trabalhava de escritor também foi convocado para o time? Então, na verdade, ele era um jornalista investigativo. Seu nome era Carlos Ribagorda. E 2 semanas após voltar para casa, ele escreveu um artigo contando tudo. Ele viu a oportunidade de agir como infiltrado nessa falcatrua toda. Ele participou por 2 anos, viu tudo de errado, ganhou a medalha de ouro paralímpica e depois, botou a boca no trombone. Esse foi o maior escândalo das Paralimpíadas e, com tamanha repercussão, a equipe espanhola foi desclassificada e todos tiveram que devolver as suas medalhas de ouro. Bem feito. Mas a grande sacanagem foi que os 2 atletas que realmente eram deficientes tiveram que devolver as suas medalhas também. Por causa das suas limitações intelectuais, eles não conseguiam entender o que tinha acontecido e por que iam perder as suas tão preciosas medalhas. Tadinhos, né? Agora você imagina que a Rússia, que ficou em segundo, acabou herdando a medalha de ouro, né? Você lembra que eu falei que a Rússia deu um calor nos espanhóis e quase venceu? Então, aparentemente eles também estavam usando jogadores sem deficiência no time. Dá pra acreditar? Não eram 10 jogadores como a Espanha, mas eles também estavam jogando sujo. Só que calma que piora. Por causa do escândalo, o Comitê Paralímpico Internacional abriu uma grande investigação e descobriu que todos os países burlaram a regra de alguma forma e em vários esportes diferentes. No fim das contas, o Comitê Internacional decidiu banir a categoria de deficientes intelectuais dos Jogos Paralímpicos, alegando ser muito difícil medir e comprovar essa deficiência. As competições de deficientes intelectuais só voltaram a ocorrer 9 anos depois, em 2009, quando o Comitê Paralímpico desenvolveu procedimentos e testes mais eficientes para essa comprovação. Agora eu vou te falar, o ser humano às vezes é muito FDP, né? Imagina só quantos atletas deficientes que tiveram suas carreiras encerradas por causa desse banimento. Quantos sonhavam em participar de uma Paralimpíada e foram impedidos pela ganância de alguns dirigentes. Agora, vocês querem ver uma reviravolta? Lembra do jornalista investigativo que jogou a M toda lá no ventilador? Ele é o herói dessa história, não é mesmo? Pois não é bem assim, não. Muita gente acredita que ele só escreveu o artigo porque alguém tinha identificado ele nas fotos dos jornais. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde seria tudo desmascarado e foi só aí que ele resolveu se pintar de bom moço e contou todo o esquema. Mas aí você pergunta, por que eu acho isso? Bom, pensa comigo. Ele fingiu ser deficiente por 2 anos para no fim escrever somente um artigo. Ele deu uma curta entrevista, uma vez só, e nunca mais falou desse assunto. Nesses 2 anos que ele esteve na seleção, o jornalista investigativo não fez nenhuma gravação secreta, não tirou nenhuma foto, não conseguiu nenhum documento oficial, nada, gente. Porque ele não denunciou antes. Não precisava ganhar o ouro paralímpico para ser uma grande matéria jornalística, né? Já seria um escândalo quando eles conseguiram classificar, né, o time. Ele acabou tirando a chance dos atletas reais jogarem na Paralimpíada e um outro time subir no pódio. Tudo por um mísero artigo que ele não quis lucrar em cima. Não escreveu nem um livro. O artigo só apareceu depois que ele foi reconhecido. Na minha opinião, o Carlos estava participando ativamente da farsa para ganhar a grana. Mas quando a sua foto apareceu nos jornais, ele resolveu cobrir a própria bunda e expôs o resto do time. O que vocês acham? Já deixa aí nos comentários. Mas o que aconteceu com o grande arquiteto dessa farsa? Fernando Martim Vicente foi obrigado a renunciar o cargo de presidente da Federação Espanhola. Ele foi acusado de fraude e falsificação. Levou 13 anos para o seu caso ser julgado e nesse período descobriram que ele tinha um patrimônio muito além do seu salário. Ele tinha 3 casas, era dono de 5 vinícolas, 8 carros e tinha até um iate. Tava na cara que ele estava desviando verba dos programas para os atletas deficientes, mas não conseguiram provar não. No fim das contas, o promotor estava pedindo uma pena de 2 anos de chilindró. Mas o Fernando levou uma multa de 5.200 euros, pouco mais de 30 mil reais. E saiu de lá como se nada tivesse acontecido. Continua milionário e pior, continua como presidente da sua ONG, que ainda recebe verba governamental para investir em projetos para deficientes intelectuais. Quanto aos 10 atletas que fingiram ser paralímpicos, nenhum deles foi acusado de nada. Parece que a Espanha não queria dar mais mídia e visibilidade para o escândalo e um julgamento de 10 farsantes ia ficar na mídia por muito tempo, né? Então é isso, pessoal, uma história curtinha, mas também interessante. Já comenta aí o que vocês acharam dessa farsa toda. Aproveita e manda aí para quem gosta de ver essas coisas, já manda logo.
E fiquem ligados pro próximo vídeo. Falou! Ai, eu não mandei o beijo. Esqueci. Não, tudo bem. Eu mando pra essa na próxima.